Boa tarde todo mundo. Será que estão por aí? Boa tarde. Todo mundo no feriadão, todo mundo descansando, alguns passeando, alguns em casa, muitos no shopping. Eu até pensei no shopping com os meninos, mas estava pensando aqui, meu Deus, deve estar um horror de gente nesse shopping hoje, hein? Como é que vocês estão? Como estão aproveitando esse feriado no meio da semana? Tinha tanto tempo que a gente não tinha um feriado no meio da semana, que é até surpreso, não é? É até surpreso ter esse feriado assim. Mas a gente fica muito feliz que é um tempo que a gente pode descansar. Hoje tem sim o passe cura, tá? Já vou começar por dizer isso. A casa ficou fechada o dia de hoje em respeito ao feriado, mas à noite terá o passe e cura, tá bom? À noite terá o passe e cura. Por quê? Porque no passe e rogativa de cura tem pessoas que estão em tratamento, né? Tem pessoas que precisam ir 3, 4, 5 quarta-feiras seguidas. Então, não dá para parar, não dá para parar. Mas a casa ficou fechada hoje para público externo, né? Para público externo ficou fechada. Teve lanche. Deixa eu ver minha internet aqui, hein, gente? Essa internet. Ai, desculpa, voltou. Pronto. Então, aí não dá para parar a casa, mas hoje teve o lanche, porque a gente, quando se compromissa com o lanche, tem as datas certas, os dias certos de entregar e as localidades que precisam receber. Então, hoje teve o lanche de manhã e à noite vai ter o passe e rogativa de cura normal, tá bom, gente? Podem ir tranquilo. Hoje tem um conjunto musical que estará lá cantando, tocando para vocês. Podem ir tranquilamente, não precisa de inscrição. Nas quartas-feiras não precisa de inscrição, tá bom? Porque muita gente pergunta isso. Então hoje estaremos lá, todos nós, tomando um passe, louvando a Deus, né? No nosso trabalho. Tá? Não entendi. Sementes do amor, um beijo. Mércia, obrigada, meu amor, muito obrigada. Ana Oliveira. Tati está dizendo que está sobrevivendo à tempestade. Venha, Maria do Socorro, venha me ver. Lígia Zaparoli. Muito além da saudade, um beijo. Muita gente boa, não é? Caminho da Luz, meu amigo Carlos, um beijo para vocês. Olá. Então, ó, estamos entrando muita gente bacana, muita gente boa por aqui. Então hoje à tarde eu estava assistindo as minhas aulas. Ó, vou dizer para vocês o que eu estou assistindo atualmente, um curso que eu comprei, mas não é merchandising, porque eu não conheço ele pessoalmente. Eu sempre falo nele aqui, mas eu não conheço pessoalmente, certo? Então eu vou falar do curso que eu comprei que estou adorando. É uma comunidade do Leandro Carnal, que é sobre a Bíblia. Mas não é sobre a Bíblia no ponto de vista somente religioso, né? É mais histórico, é contando como foi tudo feito, contando como tudo aconteceu. É muito bacana. Aí ele manda os áudios no WhatsApp de manhã, você tem acesso às aulas, ele abre algumas aulas que são ao vivo, não é? Que são ao vivo. Então, eu tô fazendo esse curso e é muito bom mesmo, muito bom mesmo. E assim, não conheço ele, mas se você estiver buscando conhecer mais sobre a Bíblia, eu fiz esse curso, eu me inscrevi, estou inscrita, né, e estou fazendo, e para mim tem sido maravilhoso conhecer um pouco mais desse lado histórico da Bíblia, né, conhecer um pouco mais desse lado, tirando todo o lado religioso ou de crença. Então, para mim, está sendo uma surpresa maravilhosa ver um ateu falar tão lindamente, né? Tão equilibrado ao falar da Bíblia, de Jesus, enfim, tem sido maravilhoso. Para vocês que queiram aí, vai entrar em férias agora, né? Praticamente todo mundo entra em férias de escola, entra em férias, né? De tantos lugares. Então, eu acho
que se você quiser uma opção também, né, para preencher, eu acho que seria mesmo uma boa opção. Deixa eu falar para vocês também, já que a gente está falando em curso. Agora, no dia 15 de dezembro, a casa vai fechar. Lembra que eu vim avisando? A casa vai fechar para que a gente possa fazer uma mudança. A mudança para casa nova, para que a gente possa fazer alguns ajustes para mudar para casa nova, porque dia 6 de janeiro a gente já quer estar na casa nova, inaugurando a casa nova, né? Já quer estar lá dentro, fazendo as marmitas, fazendo tudo isso dentro da casa nova. Então, dia 15 de dezembro está programado para os trabalhos internos da Casa da Caridade fecharem para a gente fazer isso lá. Mas eu não vou deixar vocês na mão de jeito nenhum durante 15 dias, sem a gente se falar, sem a gente fazer nada, não. Então, o que é que nós estamos montando agora? Flammarion, vocês conhecem o Flammarion, é uma das pessoas que eu mais conheço que entende de espiritismo, que pode explicar o espiritismo de uma forma, de uma linguagem não hermenêutica pura, em que as pessoas não conseguem compreender. Porque quando você vai falar para pessoas que têm conhecimento, ok, você fala de uma determinada forma. Mas para pessoas que estão iniciando, pessoas que estão ali no meio, né? Pessoas que estão ali, já estudam há algum tempo, ou pessoas que já estudam há muito tempo, tem uma diferença. Mas nessa diferença, a Flammarion consegue dar o curso, falar do espiritismo para todas essas áreas, para todas as pessoas, para todo mundo que está precisando. Então, durante as nossas férias, teremos um curso com Flammarion sobre o livro que é Espiritismo. Lembra para vocês que eu já venho ensaiando esse curso para vocês, né? Então, durante essas férias, Flammarion entra uma semana inteira, acho que são 6 dias de curso com Flammarion. Mas isso a gente vai colocar aqui também na tela para vocês como é que isso vai se dar, tá? Então, Flammarion entra com esse curso. A Patrícia Mello, aquela que sempre nos dá palestra, que também é uma das mulheres que eu também mais admiro na questão do espiritismo, ela também está vendo a possibilidade de dar um outro curso também na mesma época, né? No mesmo tempo, uma semana outro, uma semana outro. Vamos colocar esse curso tanto no Instagram quanto no YouTube, para pegar os dois públicos, tá bom? E no meio de tudo isso, eu já pedi um livro na internet, deve estar chegando amanhã ou depois, pedi na Amazon, né? Que é sobre mediunidade, Então, eu vou pegar esse livro, vou estruturar esse livro e vou fazer com vocês também, durante as férias, a leitura desses livros. A única diferença é que eu não sei fazer nada gravado. É um sacrifício para mim ter que gravar. É sacrificioso para mim ter que decorar, ter que estabelecer um limite para depois vir aqui e falar, né, para vocês. Então, eu prefiro fazer do meu jeito. Qual é? Abre a live, faz ao vivo, como a gente fez o carnaval desse ano, 2024. A gente passou 7 dias falando sobre carnaval, falando sobre as energias que tem nele, falando sobre tudo isso. E eu pretendo entrar, né, com esse livro de mediunidade, bem no meio das nossas férias. Então, ou seja, a gente não vai ficar sem se falar, a gente não vai ficar sem se ver, fora as lives, né, que eu sempre vou entrar aqui. Dia 24, domingo, Mayra Rocha, Conesp Fran. O Conesp Fran vai ser maravilhoso e eu tô ansiosíssima para chegar no Conesp Fran. Eu acho que todos os eventos que eu faço, eu sempre fico ansiosa, o frio na barriga, né? Tudo. Mas voltar a Franca é sempre voltar para casa, né? Voltar a Franca é sempre estar em casa também. Então, voltar em Franca é para mim assim, retornar a uma segunda casa que eu tenho. E eu tô assim super, hiper feliz de estar participando. Vou participar. Minha participação é no domingo com o Eduardo Gibelli, mas vou aos sábados também para assistir as palestras dos outros irmãos, né? Dos outros irmãos que vão estar palestrando no sábado, porque o sábado tem o dia inteiro.
Tem o dia inteiro de palestras e que serão maravilhosas. Então eu chegarei lá por volta das 3 horas da tarde e ficarei assistindo as outras palestras, né, que vão estar lá. E no domingo é minha participação com o Eduardo Gibelli, né? Porque o Eduardo Gibelli ficou com ciúme porque eu cantei sozinha na fraternidade. Ficou com ciúme só porque eu cantei um hinozinho sozinha na fraternidade. Ele não sabe mais cantar sem mim. Eu percebi isso, ele não sabe mais cantar sem a minha segunda voz. Mas tudo bem, porque já voltei, tô aqui pronta para cantar de novo, viu, Dudu? Pronto, dia 24 estarei em Franca com Nesp Fran, vai ser magnífico, vai ser maravilhoso. Vamos ter a fila do abraço, vamos ter as conversas, vamos ter as histórias, vamos ter tudo que sempre teve, eu, Gibele e vocês todos. Agora, dia 29, eu vou para a casa de um amor, Luiz Felipe, que é justamente, né, no dia 29 em Anápolis. Procurem saber se lá na casa de Luiz Felipe é aberta a público, porque é uma casa pequena e eu não sei como é que está a estrutura e a organização do evento, tá bom? Quem tiver aí da casa de Luiz Felipe, que puder colocar, mas mesmo assim eu vou colocar um pôster antes de acontecer, tá bom? Eu vou colocar um pôster aqui, que é para vocês saberem que no dia 29 eu estarei lá na casa do amor de Luiz Felipe. Então, todo mundo vai saber. Mas agora quero falar sobre um assunto muito importante. Qual é? Fraternidade sem fronteiras. Eu ainda não falei para vocês sobre quão maravilhoso, quão bondoso, quão amoroso, sabe? Foi fazer a fraternidade. Pensa numa honra, pensa num carinho enorme, pensa num lugar que você é recebida, é acolhida, é abraçada, é colocada mesmo no colo. Foi um evento magnífico, um evento sem fronteiras. Conheci a irmã Aila, o pastor Milton, o pai de Santo William, só renovou cada vez a minha fé, só aumentou cada vez a minha fé. Foi um evento tão lindo que eu guardarei no meu espírito para sempre. Foi um evento tão lindo que desde o primeiro momento que eu entrei naquela igreja, porque era numa igreja evangélica do pastor Milton, até o momento que eu saí dela, eu realmente trago comigo todo o amor que recebi lá, todo o carinho. Nossa, foi um evento que eu posso dizer para vocês que foi mais assim... foi um ritual com Deus, foi um culto, foi uma missa, foi uma sessão espírita, foi todos esses rituais que a gente faz para adorar a Deus, para conversar com Deus num evento só. Ver aquele pastor com tanto ânimo, sabe? Pulando ali em cima daquele palco, chamando as pessoas a louvar a Deus da forma dele. Foi uma coisa assim que eu nem sei explicar para vocês do tanto que foi maravilhoso. A irmã Aila, que mulher sábia, que mulher respeitosa, que mulher maravilhosa, que mulher à frente da sua época, sabe? Foi histórias que eu escutei ali que eu jamais vou esquecer. A história do pai de Santo William, de como ele encontrou a Umbanda, de como ele recebeu o primeiro recado dos espíritos que iriam encabeçar ali a sua caminhada, quando o espírito disse para ele que esse terreiro, que esse espírito seriam o pai e a mãe dele. E tempos depois tudo se preparou para que a mãe dele e eles se distanciassem, né? Para que ele não travasse mais o caminho ali. E então ele foi ao centro de Umbanda e esse mesmo espírito veio e disse que ele lembrava, né, que ele seria o pai e a mãe dele. Foi magnífico. Eu saí de lá muito imbuída em fazer cada vez mais o bem, muito dedicada em cada vez estudar mais,
para me melhorar, porque eu quero ser como aquelas pessoas. Eu quero ser uma condição para tudo, tudo, tudo que é bom. E aquelas pessoas, né? Aquelas pessoas realmente me mostraram como fazer o bem, como pregar a Jesus Cristo de forma efetiva, né? De forma que a gente conseguisse. E Wagner? Wagner é para mim sem palavras. Eu digo para ele que às vezes a gente cria ídolos que são muito distantes, né, de nós, ídolos que estão em outro lugar, ídolos que muitas vezes são cantores famosos ou artistas que você nunca, nunca, muitas vezes vai conseguir ali ficar perto deles, né? Mas de repente você encontra uma pessoa como Wagner que abdicou da sua vida por irmãos que ele sequer conhecia, por irmãos que estavam ali do outro lado do mundo, que muita gente fecha os olhos e pensa, não é problema nosso. Se aqui no Brasil, às vezes a gente ainda tem essa intuição de que a pobreza, de que a necessidade não é um problema nosso, mas um problema só de Estado ou um problema só de cidade, imaginem os nossos irmãos da África e de outros países. Então, assim, conhecer o Wagner, um pouco da história dele, assim, ele abdicou da vida, né? Da vida dele, da vida ali dos filhos, da esposa, né? Para morar lá, para estar lá com eles, né? Para cuidar. E ele disse que tem 20 filhos lá, que ele adotou e que a casa é enorme. Ouvir um pouco da história daquele homem me fez ficar até um pouco envergonhada, porque eu não faço nada ainda. Eu não faço nada, 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 nada ainda. Tudo que esses projetos que a gente realiza aqui na Casa da Caridade ainda são pequenos. Eu não faço nada. E isso me veio com muita vontade de fazer cada coisa, cada projeto crescer mais e novos projetos. Tanto é que eu não sei se vocês se lembram, né? Que houve uma época que eu estava procurando a casa nova. E eu achei, né? E eu achei esse lugar onde será a casa, onde a gente vai inaugurar. Só que eu fui lá 5 vezes. E todas as 5 vezes que eu fui foi durante o dia. Durante o dia. E lá durante o dia, como tem muito oficina, empresa, essas coisas assim maiores, como tem tudo isso, você chega lá, tá tudo bem, você chega lá, tá tudo em paz, você chega lá, né, tá tranquilo. Eu nunca imaginei que durante a noite aquele lugar se transformasse. Então, durante a noite, ali pela madrugada, ali na região da casa, tem muitas chamadas bocas de fumo, né? Lugares de venda de droga e de uso de droga. E ali à noite sai muita gente, sai muita gente. E eles, assim, em estado extremamente esquelético e extremamente doentes mesmo, extremamente necessitados. Eles nos assaltaram, não assaltaram, mas furtaram, eles nos furtaram 3 vezes. 3 vezes nós fomos furtados, isso eu estou contando os furtos que são maiores. Fora os outros, né, de você deixar um pouco o portão aberto e ali levar um saco de cimento, ou levar ali uma enxada, ou levar um balde de tinta, como já foi. Esses eu nem estou contando, nem estou contando. Mas maiores mesmo, de levar a furadeira e outras coisas, inclusive uma máquina que era alugada, foi à noite. Então, assim, a gente colocou a cerca, a gente colocou o alarme, mas isso nada diminuía. Então, antes, eu achava assim, mas meu Deus, sabe? Eu não sabia disso. Todas as vezes que eu vim aqui, nunca tinha isso. E agora eu vou ter que enfrentar isso aqui. Eu vou ter que enfrentar essa dificuldade. Eu vou ter que enfrentar, assim, tanta coisa. E hoje, depois que eu cheguei da Fraternidade Sem Fronteiras, depois que eu vi o projeto Clínica da Alma, do pastor Milton, que atende quase 300 pessoas, entre homens e mulheres, que resolveram deixar,
né, que resolveram deixar o mundo das drogas para viver, para ter uma vida melhor, para se modificar. Eu percebi que eu estou ali não por um motivo qualquer, não foi à toa, não foi um azar, né? Estar ali da forma que é. É para o nascimento de um projeto maior, um projeto que vai requerer mais trabalho, que vai requerer mais posição da nossa parte, que vai requerer, né, muitas movimentações e talvez financeiramente maior, mas é um projeto que precisa acontecer. É um projeto que, quando eu cheguei, pousei em Brasília, já pousei com ele na minha cabeça. E eu sei que no momento certo eu vou conseguir pôr em prática. É claro que lá nós já atuamos com aquelas pessoas dando comida, lanches, porque elas saem durante a noite, né? Elas ficam sobre as calçadas ali, principalmente a calçada mesmo da Casa da Caridade, elas ficam ali sentadas na calçada. A gente já presenciou brigas no local, a gente já presenciou coisas muito feias. E eu fiquei pensando, por que, Senhor, né? Por que eu não vi isso? Vim tantas vezes e não vi isso. É porque naquele momento não era para que eu visse. Que não era para que eu me acovardasse e não olhar para aqueles homens, aquelas mulheres. São pais também de famílias e mães de famílias que estão ali, que sucumbiram ao vício das drogas, né? Era para que eu não me acovardasse e desistisse dali. Então, quando eu desci da clínica da alma, eu pensei, eu tenho um motivo para estar naquele lugar. A Casa da Caridade tem um motivo para estar naquele lugar. E eu vi todas as dificuldades que o pastor Milton enfrenta com eles, que o pastor Milton enfrenta no dia a dia. E eu acho que dos discursos mais tristes que eu já ouvi, triste e tocante, foi quando ele subiu no púlpito da igreja, porque lá dentro da igreja, né? Dentro da igreja, da Clínica da Alma, tem uma mini igreja, que não é aquela igreja que foi feito, né? O evento da fraternidade. É uma igreja que está dentro da Clínica da Alma, tanto é que ela ainda não tem teto. E a gente parou e ele estava pregando, falando, e de repente ele disse assim: olhe, os meus filhos são prostitutas, os meus filhos são viciados, os meus filhos são bandidos, mas são meus filhos, são minhas ovelhas. E agradecendo, né? E agradecendo a visita ali de tanta gente que tinha ido visitar aquele lugar junto conosco, agradecendo porque ele disse, todos nós ficamos muito felizes em receber a visita. Por quê? Porque as pessoas não querem vir até nós, pelo preconceito, né? Por tudo que está ali existente dentro, né? E eu fiquei extremamente tocada. Confesso que eu acho que eu chorei mais do que ele, porque ver, né, um pastor ali dizendo, são meus filhos, são minhas ovelhas. Independente dos erros que eles cometeram, eles são minhas ovelhas. Eu estou aqui para cuidar das minhas ovelhas. O sentimento de pai que vê os filhos sendo, né, sucumbido pelo preconceito, pela maldade muitas vezes, né? Então, assim, é difícil presenciar tudo aquilo que eu presenciei na fraternidade, tudo aquilo que eu presenciei na Clínica das Almas e não mudar. E não mudar a minha forma de ver, não mudar a minha forma de agir. Então, nasce um novo projeto. Eu ainda não sei como vai ser, eu ainda não sei como eu vou tirar, né, dinheiro, como eu vou tirar esforço de trabalho, mas nasce um novo projeto naquele lugar também. Nasce um projeto novo, pelo menos no meu espírito, na minha cabeça, para que a gente possa, né, atender aqueles irmãos que tanto precisam, aqueles irmãos que muitas vezes não sabem pedir ajuda. Então, foi magnífico. Essa experiência trouxe para mim todo esse ensinamento e que a gente vai executar. Ainda não sei como, nem quando,
mas nós vamos executar. E olha só, falando sobre a fraternidade, esse livro é do Wagner e chama A Alma Fala, Wagner Moura Gomes, fundador da Fraternidade Sem Fronteiras. É este que eu estou dizendo que adotou 20 crianças. É esse que eu estou dizendo que cuida de milhares de crianças na África, que não tinham o que comer, que não tinham o que beber, que estavam vivendo em condições muito difíceis. Então, o livro dele chama A Alma Fala, Wagner Moura Gomes. Eu vou abrir uma parte para vocês que me pegou muito, que ele fala assim, ó, fluxo energético. Tenho encontrado uma quantidade muito grande de pessoas, caravaneiros, voluntários, padrinhos, que ao entrarem em contato com a Fraternidade Sem Fronteiras, dizem receber um fluxo energético capaz de estabelecer a fé na vida, nos outros e em si mesma, e sentem-se encorajadas a se movimentarem ainda em prol da humanidade. Não podemos esquecer que essa construção começa dentro do coração de cada um de nós e exige o esforço constante de observarmos os valores essenciais para entrarmos no espírito coletivo de fraternidade. Sinto que às vezes existem sombras, um ou outro se deixa levar por elas, e nestes casos, cada um terá o desafio íntimo e individual de superar-se para seguir adiante. E aí a página, ó, que vem depois dessa lição dele é essa foto, e dizendo assim, ó, o maior é quem mais ama, o que mais serve. O maior é quem mais ama, o que mais serve. Maravilhoso o livro dele também, tá? Eu indico, tá vendendo na Fraternidade também. Wagner escutou um chamado do coração dele, né? Do coração dele. Então é de fato fantástico. A vida dele, a missão dele, o trabalho que ele executa, o exemplo que ele dá para o mundo, o exemplo que ele dá para nós. Então, Wagner, Fraternidade Sem Fronteiras, voluntários da Fraternidade Sem Fronteiras, meu muito obrigado, meu obrigada do fundo do coração, meu obrigada amoroso, meu obrigada espiritual pela oportunidade de ter estado junto com vocês, de ter feito esse evento lindíssimo junto com vocês, de poder compartilhar tantas esperanças, tanta fraternidade, tanto amor e tanta paz. Fraternidade Sem Fronteiras, a Casa da Caridade Inácio Daniel, ama, apoia e agradece a todos vocês. Meu muito, muito, muito obrigada de todo espírito. Eu precisava falar isso com vocês, que a gente ainda não tinha falado direito sobre fraternidade. E um evento lindíssimo não poderia deixar de ser citado, de ser enaltecido. E assim, ó, eu aplaudo de pé, no meu espírito, todo o trabalho da Fraternidade Sem Fronteira, todo o trabalho do Wagner, todo o trabalho do pastor Milton, da irmã Aila, do pai de Santo William, que em tudo ali demonstraram aquilo que o Cristo quer, a caridade desapegada do cargo, desapegada do dinheiro, desapegada de ideologias, a caridade fraterna que invade todas as fronteiras. A fraternidade já mora dentro do meu espírito e já mora dentro da casa da caridade. E virão outras, hein? Virão outros por aí, virão outros para que a gente possa participar junto com a fraternidade. Beijo grandão, viu, Wagner? Muitas pessoas estão perguntando sobre o podcast com a doutora Ana Beatriz. Ele vai pro ar, me parece que na primeira semana de dezembro. Quando a gente vai lá, a gente grava, né? As pessoas gravam durante a semana, várias pessoas, e aí vão colocando por mês, tá bom? Mas eu vou avisar aqui para vocês o dia exato que vai para o ar, tá bom?
Gente, que tal hoje à tarde a gente retomar uma coisa que a gente sempre fazia antes, que é uma leitura desse livro aqui, ó, que eu amo muito. Opinião Espírita, de Chico Xavier e Valdo Vieira, ditado por Emmanuel e por André Luiz. Agora vamos ver aqui que não sou eu que vou escolher o que a gente vai ler nem vai falar hoje. Vocês têm do número 1 a o número 60. De 1 a 60, escolham a lição 29. Ó, já foi escolhida aqui. Pronto, 29. 29 foi a primeira. 20 modos, o nome da lição. Vamos ver aqui. 127 do livro. Para quem tem o livro, a lição 29 chama 20 modos. Aqui, ó. Então, a questão é na página 129. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 8º. Modos com que nós espíritas perturbamos a marcha do Espiritismo. Ele começa dizendo: modos como que nós espíritas perturbamos a marcha do Espiritismo. Esquecer da reforma íntima, desprezar os deveres profissionais, ausentar-se das obras de caridade, negar-se ao estudo, faltar aos compromissos sem justo motivo, rogar privilégios, escapar deliberadamente dos sofredores para não prestar pequeninos serviços, colocar os princípios espíritas à disposição de fachadas sociais, especular com a doutrina em matéria política, sacrificar a família aos trabalhos da fé, assambarcar muitas obrigações, recusando distribuir a tarefa com os demais companheiros, ou não abraçar a incumbência alguma, isolando-se na preguiça. Afligir-se pela conquista de aplausos, julgar-se indispensável, fugir ao exame imparcial e sereno das questões que concernem a clareza do Espiritismo, acima dos interesses e das pessoas. Abdicar do raciocínio, deixando-se manobrar por movimentos ou criaturas que tentam sutilmente ensombrar a área do esclarecimento com preconceitos e ilusões. Ferir os outros com palavras agressivas ou deixar de auxiliá-los com palavras equilibradas no momento que precisa. Guardar melindres, olvidar o encargo natural de cooperar respeitosamente com os dirigentes das instituições doutrinárias. Lisonjear médios e tarefeiros da casa espírita, largar aos outros responsabilidade que nos compete. Olha que lição magnífica. Chamada de 20 modos. 20 modos. Ou seja, ele começa falando aqui 20 coisas que nós espíritas acabamos por perturbar a marcha do espiritismo. Aí ele começa dizendo: esquecer a reforma íntima. Como é importante a nossa reforma íntima? É mais importante do que você verificar a reforma que o outro tem que fazer, do que você fazer críticas àquilo que você precisa e que você acha que o outro precisa reformar nele mesmo. E muitas vezes aquilo que você quer que o outro reforme apenas para que você realmente caiba dentro da vida daquela pessoa, é somente uma fuga do que você não consegue reformar. É somente uma fuga daquilo que você ainda não consegue abrir os olhos espirituais para fazer a sua reforma. Então, a reforma íntima faz parte da prática dos espíritas, faz parte da prática do espiritismo. Tem grande importância a reforma íntima para todos nós. Outro que ele diz também que a gente pode perturbar a marcha do espiritismo é desprezar os deveres profissionais.
Nós precisamos ter uma profissão. Nós precisamos trabalhar para ter com o que nos sustentar. Porque a mediunidade, porque a escrita de livros espíritas ou qualquer outra coisa na seara espírita não é uma profissão, né? A mediunidade nunca foi uma profissão. Portanto, que a gente possa, né, ter a nossa profissão, estudar para ter os nossos recursos, né? Estudar para que a gente possa ter uma profissão que faça com que a gente se sustente de forma tranquila, para que a gente fique livre, né, para fazer os nossos trabalhos também na seara espírita. Ausentar-se das obras de caridade. Esse, para mim, talvez seja uma das piores coisas que embarreiram, né, o espiritismo, que embarreiram a marcha, o crescimento do espiritismo. Ausentar-se das obras de caridade. Não pode haver um espírita que só sabe pregar. Não pode haver um espírita que só sabe decorar livros espíritas e colocá-los à frente como se fosse apenas aquilo ali que fizesse com que o espiritismo fosse uma doutrina consoladora, que fosse uma doutrina que seguia a Jesus. É extremamente essencial e indispensável que nós espíritas trabalhemos com a caridade, que nós espíritas trabalhemos dentro das necessidades materiais, morais e espirituais dos nossos irmãos, que nós, além de atender os irmãos desencarnados, que nós possamos atender os irmãos encarnados, que têm fome, que têm sede, que têm doença, que têm problemas, e que o pouco que nós possamos doar, e que o pouco que a gente possa fazer, que chegue até eles como um refrigério, como um suspiro, né, como uma brisa suave da chuva sobre nós. Então, espírita que está ausente dos trabalhos de caridade, ele é apenas um decorador do Pentateuco. Ele apenas decora tudo aquilo que está no Pentateuco e coloca para fora. Sem caridade não existe salvação. Sem caridade não há salvação. Portanto, que a gente possa abrir os olhos quando a gente se denominar espírita, para entender que o espiritismo é a caridade em todas as suas vertentes. A caridade material, a caridade moral, a caridade espiritual, toda a caridade. Ele vai falando de muitos, né? Escapar deliberadamente dos sofredores para não prestar-lhes pequeninos serviços, ou seja, aqueles que nós tornamos invisíveis, aqueles que nós matamos no dia a dia, aqueles que a gente passa na rua e diz: isso é para beber, isso é para usar droga, isso é para que a gente não... Enfim, é uma enganação. Você começa a julgar os outros por aquilo que você faria. E isso é muito triste, porque quando você faz esse julgamento com os outros, é exatamente aquilo que você faria. É exatamente, né, aquilo que você pregaria. Então, quando você passa na rua, quando você passa em algum lugar que você diz: eu não vou ajudar porque aquela pessoa é para beber, aquela pessoa é para fazer o uso de outras coisas, você está julgando, porque você não sabe exatamente se ele está com fome, ele está com sede, ainda que seja usuário, né? Ainda que seja usuário de bebida, ou ainda que seja usuário de drogas, ainda assim, você não sabe se ali, naquele momento, o que está acontecendo com ele é fome, é sede, é doença, né? Julgar-se indispensável. Eu estou pulando porque são muitos, né? Mas então tem um aqui, ó, julgar-se indispensável. O maior problema atual, acredito, dos médios, da mediunidade, dos tarefeiros de Jesus Cristo, daqueles que estão liderando dentro das suas condutas religiosas, de todos aqueles, eu acho que a maior dificuldade hoje é enfrentar o próprio ego, é enfrentar o próprio eu. É realmente se importar muito com aquela imagem que eles procuram ter, que é aquela imagem que eles procuram exercer,
e deixar de se preocupar com a humildade e deixar de se preocupar com aquilo que realmente importa. Mayra Rocha é a terceira pessoa depois de ninguém. Eu não sou nada. Eu não sou exatamente nada. Eu sou um instrumento mal enferrujado ou pior, né? Que está aqui para trabalhar, né? Que está aqui para trabalhar, que está aqui para exercer um papel. Mas se hoje eu desencarnar, o trabalho do espiritismo não para, o trabalho em favor do bem não para, o trabalho em favor daqueles, né? Daqueles que mais precisam não vai parar, porque existirão outros trabalhadores que serão colocados pelo Mestre Jesus, né? Para poder vir aqui fazer. Então, Mayra Rocha é totalmente dispensável. Aliás, é a misericórdia divina, a misericórdia da espiritualidade, que faz com que eu seja um instrumento que ainda por resgate possa vir aqui, né? Possa vir falar um pouco com vocês, mas acima de tudo, possa exercer um trabalho de voluntariado na caridade material, mediúnica e moral. Mayra Rocha é um ser ainda em construção, é um Saulo que ainda busca o caminho do Paulo, é aquela que sabe que muito ainda tem a que se reformar, mas que precisa fazer essa reforma para seguir na seara que o Cristo quer. Mas hoje Mayra não tem face, hoje Mayra não tem nome, hoje Mayra não é pessoa. Portanto, é normal que a primeira coisa que as pessoas ataquem, né, os médios, os padres, os pastores, todo mundo, seja na sua imagem. Seja na sua imagem. Sejam perseguidos, humilhados, exarcados na sua imagem. Só que nós não temos mais imagem. Nós somos trabalhadores do Cristo. E ser perseguido, ser humilhado, ser violentado pela fé em Jesus Cristo passa a ser mais do que misericórdia, passa a ser uma honra. É uma honra ser perseguida por espalhar o bem. É uma honra ser perseguido por espalhar a boa nova. Então, Mayra Rocha não é nada, não é ninguém. Quando ele fala sobre se sentir indispensável, é isso. Eu sou um mero instrumento que, se a espiritualidade se afastar de mim, eu nada posso fazer. Eu nada posso fazer em favor de vocês, né? A não ser um abraço, a não ser um carinho. Todo o resto não pertence a mim. A minha mediunidade não pertence a mim. A forma como vejo os espíritos e converso com eles não pertence a mim. As cartas não são escritas por mim, mas são escritas pelos entes queridos. Nem o meu abraço pertence a mim. Porque cada abraço que eu dou ali, é justamente um abraço espiritual, ou de entes queridos que estão ali, ou da espiritualidade amiga que está ali para acolher o outro. Então, é se saber que é sempre dispensável. Procure fazer o bem, procure executar a sua mediunidade da melhor forma possível, procure fazer as coisas de uma forma sem esperar em troca. Muitas vezes você receberá injustiça, muitas vezes você receberá perseguição, muitas vezes você receberá coisas que não são legais, coisas que você nunca esperava passar pela conduta de vida que você tem o tempo inteiro, mas pode passar, pode vir a passar. E o mais importante é, nunca pare. Um dia eu falei para vocês que eu gostei muito de uma história dos Vinks, não foi? Os Vinks, quando eles iam guerrear, que eles atracavam os navios no lugar onde ia ter a guerra. E também falaram, acho que eu li alguma coisa sobre Cortés no México, que fazia isso. Quando eles paravam ali os barcos, eles mandavam tocar fogo nos barcos. Tocar fogo. Nos próprios barcos, vejam bem. E aí, qual é a tese disso? Qual é a tese de que eles tocavam fogo nos próprios barcos? É justamente para que eles não tivessem como voltar. É justamente, que eles não tivessem como desistir. Que a única opção que eles teriam era lutar.
Então, num trabalho de mediunidade, não importa quantas guerras se levantarão, não importa quantos soldados do mal se levantarão, não importa quantas vezes você terá que enfrentar o inimigo, que é o mal, face a face, não importa. Porque o pior inimigo que você vai ter que enfrentar é você mesmo. Agora ande sempre com a consciência tranquila, ande sempre com a paz de espírito, que nada vai te atingir. Nada vai te atingir. É claro, tem dia que a gente já fica mais furiosa com as injustiças, né? Tem dia que a gente fica pensando assim, nossa, é o cúmulo, é assim inconcebível, chega a ser fantasioso algumas coisas que acontecem na nossa vida, chega a ser uma vivência, me parece, de uma ilusão, né? E então nesse dia você fica mais enraivada. Mas todos os outros dias, quando você acorda e pensa, menino, eu não vou, né? Eu não vou pra fogueira. Pra fogueira eu já fui há muito tempo atrás. Hoje em dia, o máximo que vai acontecer é um jornal qualquer colocar uma notícia falsa sobre mim. De resto, pra fogueira eu não vou mais. Olha que coisa boa. Já não vou mais para uma fogueira. Então, se você está sendo perseguido, se você está sofrendo dentro de casa, dentro do trabalho, fora dele, não dê nome ao mal, não dê ibope ao mal, não personalize o mal. O mal sempre será o mal. Como é que você combate o mal? Com o bem. Continue trabalhando, continue fazendo aquilo que você precisa fazer, continue na caminhada do bem. Continue fazendo a caridade material, a caridade moral, a caridade mediúnica. Continue sempre fazendo a caridade. Como o Chico disse, o bem que você faz em todo lugar será o seu advogado. Então, queime os barcos, porque aí quando você pensar em desistir, você não tem mais como voltar. No meu trabalho, por exemplo, eu jamais, em hipótese alguma, pararei esse trabalho. O trabalho é feito para aqueles que precisam. O trabalho é feito para aqueles que buscam a notícia dos parentes. O trabalho é feito para aqueles que buscam a caridade moral. O trabalho é feito para aqueles que buscam a caridade material. O trabalho é feito para quem busca. Para todo o resto, tem duas opções. Ou segue uma outra linha, ou segue um outro caminho, ou fica assistindo aqui, porque eu até gosto que assista, porque água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, não é? Tanto bate até que fura. Então, não tenhamos o ego alto. Todo mundo é dispensável nesse mundo. Vem outros tarefeiros se você não estiver mais por aqui, tá bom? Deixa eu ver. Ferir os outros com palavras agressivas ou deixar de auxiliá-los com palavras equilibradas no momento preciso. Ferir os outros com palavra agressiva. Eu acho que esse ano nunca teve tanto sentido para mim essa questão de palavras agressivas, de palavras violentas, de palavras das quais eu não era acostumada à convivência. Mas eu aprendi que diante daquelas palavras, diante de muito insulto, diante de palavras que vêm enraizadas com ódio, com raiva, eu aprendi a ver que aquilo ali não fazia parte de mim, que aquilo ali não era contra mim. Aquelas palavras ditas por várias não, que aí eu estaria mentindo, por pessoas específicas, elas nada dizem respeito sobre mim, dizem respeito sobre outras pessoas, dizem respeito sobre pessoas que ainda não se encontraram. Eu, Mayra Rocha, precisam de, na verdade, seguir o meu caminho, seguir o caminho que eu tracei, que eu combinei na espiritualidade, que eu combinei no plano reencarnatório, né? Que eu combinei com aqueles que me fizeram ser o que sou hoje. Então, a palavra agressiva, ela nunca vai conseguir atingir você se você entender que não diz respeito a você. Não deixe ninguém ferir você. Não deixe ninguém jogar a violência, né?
espiritual, a violência verbal, a violência física, o lixo tóxico que as pessoas têm, não deixam, você não há aporte para isso. Se blinde disso, né? Se blinde disso. Algumas vezes vai ser impossível, até para mim. Algumas vezes é impossível que se suporte tudo o tempo inteiro sem colocar para fora. Mas na maior parte do tempo, a gente toma aquilo pra gente, a gente toma aquilo para o que nos cabe e faz uma transformação. Em vez de ser esponja, eu me torno um filtro. Transforme mal em bem. Combata mal com bem. Vocês estão ouvindo, né? Vou mostrar para vocês o que é, tá? Só um minutinho. Espera aí que eu vou mostrar. É isso aqui, tá vendo? É isso aqui que tá ligado. Tá vendo? Ai, meu Deus. Acho que agora eu desliguei. É um walk-talk dos meninos, né? Cada um fica com um, falando, né? E esse aqui ficou apitando alguma coisa dele aí. Então não seja depósito para lixo de ninguém. Não seja depósito para que as pessoas possam jogar em você a frustração que elas alongaram ao tempo de vida. Essas pessoas precisam se tratar, essas pessoas precisam fazer a reforma íntima, essas pessoas precisam se melhorar, mas isso não vai acontecer de forma que você queira, no momento que você queira. Na realidade é só quando ela quiser. Faz parte de você, segundo os estoicos, partilhar daquilo que você tem controle. Mas você tem um grande controle de não ser uma esponja, de ser um filtro. Então, sempre que possível, filtre todas as coisas ruins, todos os ataques, todos os gritos, as violências, as humilhações que porventura, né, você venha sofrendo. Filtre eles, transforme isso para o bem. Porque muitas vezes a gente recebe, na verdade, um caroço de manga na testa, como diz o Daniel, você recebe aí um caroço de manga na testa para te derrubar, né? E aí, o que é que você faz? Você abre o caroço de manga, pega a semente e planta uma mangueira com aquele caroço que foi jogado em você. Você recebe muitas pedradas? Você pega essas pedras, né? E faz uma ponte para você atravessar para outro lugar onde tem muitas flores. Então, não seja esponja, seja filtro. Seja filtro porque, no final das contas, no final de tudo, a verdade, ela sempre aparece. A justiça da terra se cumpre e a justiça divina, pior ainda, essa é que se cumpre com todo mundo. Não embata. Eu gosto muito de uma frase que o Leandro Carnal fala, que é não bata tambor para doido. Não embata. Não embata porque essas pessoas não têm nenhum compromisso com a verdade, né? Essas pessoas não têm nenhum compromisso em divulgar a verdade. Essas pessoas só têm compromisso em colocar aquilo que vai levar elas publicidade, likes, dinheiro ou qualquer coisa que elas queiram sua. A inveja, né? Que sempre existe. Então, não dê mesmo, não bata tambor para isso, para que eles dancem. Na realidade, siga, né? Siga fazendo bem, fazendo a caridade, mostrando sempre que a fé sem obras é morta em si mesmo. Como dizia Tiago, tu tens a fé e eu tenho a obra. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Vamos mostrar a nossa fé pelas nossas obras. E quem anda com a verdade jamais temerá qualquer coisa. Quem anda com a verdade jamais temerá qualquer ataque. Quem tem que temer é quem anda com a mentira. Então sempre andem com a verdade, certo? O mal nunca vencerá o bem, não existe isso, o bem sempre vencerá na minha vida, na sua vida, dentro de tudo. Então não se entreguem a isso, tá bom?
ansiosa por Franca, fazendo entrevista para Franca, muito ansiosa por cantar com Eduardo Gibelli, já que ele ficou com ciúmes de mim, tenho que cantar, né? Vou ter que cantar com Eduardo, ainda não sei qual é a música que nós vamos cantar, mas nós cantaremos. Muito ansiosa por tudo que vai acontecer na Casa da Caridade. Nós temos de despertar ainda. Nós temos o Evangelho do Natal com Mayra Rocha. Nós temos muitas atividades. E nós vamos ter a nossa colônia de férias, que eu não vou abandonar vocês, não é? Nós temos a nossa colônia de férias do dia 15 de dezembro ao dia 6 de janeiro. Nós temos nossa colônia de férias. Vou responder. A inauguração da casa nova, sim, ó. Nós vamos inaugurar a casa nova dia 18 de janeiro. Eu não mostrei mais a casa para vocês porque eu quero fazer uma mega de uma surpresa, mas a casa tá lindíssima para vocês que são de fora, para vocês que vêm nos visitar, para vocês que façam, né, questão de estar aqui. Teremos os banheiros que têm agora condições de tomar um banho, de se trocar, de sentar, de ficar descansando um pouco, tá bom? A casa nova foi feita para dar cada vez mais conforto a vocês. Pessoal do livro, tô terminando de autografar e essa semana irão todos, tá bom? Me desculpem a demora, porque foram um compromisso atrás do outro, mas eu tô terminando de autografar todos os livros, inclusive tô com 2 caixas agora aqui em casa, que vou fazer agora, tá bom? Um beijão grandão no coração de vocês, eu amo vocês do dedinho do pé ao fio do cabelo. Amo muito, muito, muito vocês.